Hoje eu quero te contar dois casos reais de análise de dados. Nos dois eu precisei sentar com a alta gestão para explicar por que estávamos perdendo vendas. Em um deles não existia ação possível e no outro a resposta só apareceu quando fomos além do Analytics e entramos na ciência de dados. Esses não são exemplos de cursos, são situações reais de empresa com pressão, metas e decisões acontecendo a todo momento. E isso é importante porque na vida real, análise de dados não é sobre ferramenta, é sobre responder perguntas difíceis. E para responder perguntas difíceis, nada melhor do que você ter uma boa base de dados que mostra o passado de fatos que aconteceram na empresa para você conseguir projetar o futuro ou tomar uma decisão baseada no que aconteceu no passado dessa empresa. No vídeo de hoje eu vou te falar dois casos reais que aconteceram comigo e que você vai entender como utilizar ou análise ou ciência de dados para ajudar a alta gestão da empresa a tomar decisões baseadas em dados. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em análise de dados, trabalho com isso já há muitos e muitos anos e há 3 anos já estou morando e trabalhando com isso aqui nos Estados Unidos e eu criei esse canal para compartilhar com vocês a minha experiência e te ajudar a sair do zero e migrar para a análise de dados, que muitas vezes as pessoas acabam vendendo por aí como sendo sobre SQL, sobre Power BI, sobre Python, sobre computação na nuvem e por aí vai. As pessoas focam muito nas ferramentas porque é mais fácil vender cursos através de ferramentas do que se você for falar em conceitos de análise de dados. Uma coisa que as pessoas falam muito por aí também é toda essa questão de home office, liberdade geográfica, trabalhar para a gringa e muito mais. Todo tipo de coisa que eu acabo desmentindo aqui nos vídeos do canal. Aqui eu falo sobre análise de dados da vida real. E às vezes o gestor ele não quer saber exatamente como você resolveu aquele problema, mas ele quer saber do resultado da solução que você fez para aquele problema. Para não divulgar dados reais de nenhuma empresa que eu já trabalhei, que eu fiz consultoria, que eu fiz projetos para essas empresas, eu vou falar um dos casos. E em um desses casos, eu estava com a alta gestão da empresa e eles me perguntaram, Bruce, onde está caindo as vendas? E eu tinha feito um dashboard que já mostrava de uma forma muito simples que a gente tinha um produto ruim, a gente tinha uma região ruim, e comparando o mesmo período desse ano com o mesmo período do ano passado, a gente acabava tendo uma performance muito ruim. Nós estávamos perdendo vendas naquela região para um determinado produto. E quando a gente foi analisar essa perda, a gente falou assim, olha, 2024 perdeu, 2023 perdeu, 2022 foi um ano ok. O que aconteceu de 2022 para 2023? Então, analisando os dados, analisando a base de dados interna da empresa, a gente não conseguia encontrar uma explicação, porque quando a gente olhava o preço unitário do produto, o preço unitário era o mesmo. Quando olhava o custo unitário era o mesmo. Quando olhava os prazos de entrega, também eram os mesmos. Ou seja, a gente manteve a nossa performance, manteve os nossos custos, mas a gente estava perdendo volume, perdendo receita e a gente não conseguia explicar por quê. E olhando bem aqueles dados, quando a gente começou realmente a aprofundar nossas análises, a gente chegou num ponto que a gente falou assim, os dados não conseguem explicar mais nada para a gente. E olha só, se a gente analisar melhor ainda as outras regiões aqui do país, a gente vai ver que com o passar do tempo as outras regiões também estão piorando. Então, o que pode acontecer é a gente ter uma perda significativa de produto nos próximos períodos. Então, a gente precisa agir agora para estancar e depois reverter isso e começar a ter venda novamente. E quando geralmente a gente não consegue explicar com os dados que a gente vai falar com as pessoas que trabalham com aquele produto, com as pessoas que trabalham naquela regional. E eu fui conversar com um gerente de vendas e ele falou assim, olha Bruce, tá muito complicado porque a gente não tem produto. Então a gente não tem produto, acaba subindo o preço, sobe o preço, a gente perde a venda. Se a gente mantém o preço, a gente não tem como atender todo mundo e acaba perdendo venda também, porque a gente não consegue fazer entrega do que não tem. Então a gente está numa sinuca de bico aqui, Bruce. A gente não sabe para quem vai entregar o produto, porque todo mundo está precisando desse produto e eu não tenho como atender
todo mundo. Daí eu falei assim, puxa, mas com o que você me falou, eu já entendo que a gente tem um problema de suprimentos, então, né? Então ele falou, a gente tá com alguns problemas lá. Então eu fui falar com o pessoal de compras para entender o que estava acontecendo. Eles falaram assim, Bruce, não tem o que fazer. O nosso produto é extraído em Minas. A maioria dessas minas, na verdade a maioria das minas no mundo estão na Rússia. O que aconteceu em 2022? Em 2022 entrou em guerra a Rússia com a Ucrânia. Depois que eles entraram em guerra, os nossos estoques aqui nas Américas terminaram quase no final de 2022. E a partir de 2023 a gente já não tinha produto. Então a gente começou a comprar produto de outros fornecedores e até investir em novas minas para extrair aquele produto. Porém, isso não foi suficiente para atender a nossa demanda e a gente simplesmente começou a perder venda porque a gente não tinha produto disponível. E aí, gente, eu fui falar com os meus coaches de Data Science que eu tenho aqui disponível, né? São como se fossem pessoas que eu posso pedir conselhos aqui. Fui falar para eles se eles já tinham passado por uma situação parecida, né? Por quê? Apenas utilizando a análise de dados, a gente conseguiu descrever aonde estava o problema. E descrevendo onde estava o problema, a gente encontrou um produto, encontrou uma região. Depois de encontrar uma região, a gente viu que ao longo do tempo essa perda de produto, essa perda de vendas estava aumentando. E conversando com as pessoas envolvidas, descobrimos que a gente não tinha produto suficiente. Eu falei, vocês já passaram por alguma situação desse tipo? Eles falaram, já, Bruce, acontece de vez em quando. Você precisa trazer dados econômicos a níveis global e fazer uma correlação entre esses dados globais e os dados da nossa empresa, para ver se existe uma correlação. Se está acabando o produto mundialmente, está acabando na nossa empresa ou está normal no mundo e só na nossa empresa está acabando? Porque se você chegar lá para os gestores e falar só que conversou com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, pode ser que eles não fiquem tão confortáveis com a sua análise. Então seria algo mais razoável da sua parte você encontrar mais informações que comprovem essa perda global, essa queda global desse produto. Eu falei assim, legal, cara. E aí eles até me indicaram um site lá, governamental, que eu pude baixar as informações. E realmente, pessoal, a produção estava estável, né? Que é uma extração de um gás, lá, coisa e tal. Chegou em 2022, a produção começou a diminuir. Porque basicamente as empresas ao redor do mundo pararam de comprar da Rússia. Então parou de comprar da Rússia, parou a produção também. E quando pararam a produção, realmente começou a cair as vendas da nossa empresa depois de um certo período. Ou seja, teve um lag aí, né? Um espaço de tempo entre desde que eles pararam de produzir e até acabar o nosso estoque. E depois a gente realmente viu que houve uma correlação. Ou seja, quando a produção foi caindo, o nosso volume também foi caindo, a gente foi perdendo vendas. E alguns meses que a gente conseguia algo a mais, né? Que alguma mina, algum produtor conseguia lançar mais produto no mercado, a nossa correlação ela estava sempre positiva. Ou seja, quando um subia, o outro subia também. Quando o outro diminuía, o outro diminuía também. E assim foi. Então eu consegui falar para eles que, olha, realmente a gente está perdendo volume, mas não tem o que a gente consiga fazer, porque é um problema político, econômico, as empresas não querem comprar da Rússia justamente por causa da guerra, por causa das razões e toda essa história que vocês já conhecem. Aí os caras falam assim, Bruce, legal, não tem o que a gente fazer, a gente tem que ficar atento ao mercado só, então não é ação do nosso time de vendas, é ação do time de suprimentos, ficar atento para conseguir esse produto em algum lugar, antes dos nossos concorrentes, por exemplo, né? E aí a gente vê o que a gente vai conseguir fazer para melhor atender nossos clientes, mas não tem o que fazer, né? E eu fiquei até um pouco chateado, mas realmente, olhando para a base de dados, não tinha nada para fazer realmente. Eu falei, beleza, né? Vida que segue. E aí, um tempo depois, vieram para mim com uma outra demanda. O pessoal me chamou lá e falou assim, olha, Bruce, a gente está identificando aqui nos nossos dashboards que a gente está perdendo o volume de um produto. É um produto muito específico para um segmento muito específico, onde os consumidores compram pouco por ano e eles compram com algum certo intervalo entre as compras, ou seja, eles vão lá e compram um pouco desse produto, depois de 2, 3 meses que eles vão e compram de novo, porque toda vez que eles compram esse produto, o estoque mínimo acaba sendo mais do que eles usam em um mês. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com esse produto, porque para usar esse produto a gente também aluga um equipamento para eles. A gente fez uns reajustes de preço desses equipamentos em alguns produtos, em alguns clientes sim, em alguns clientes não.
e a gente não está entendendo o que levou eles a pararem de comprar com a gente. Então, quando a gente olha, a gente está perdendo muito produto em várias regiões, e isso está preocupando a gente porque são muitas variáveis e a gente não consegue identificar o que está acontecendo. E aí eu falei assim, pô, legal, deixa eu ver o que eu consigo, né? E tentando com o Power BI, com análise de dados ali, descritiva, eu realmente não conseguia encontrar uma explicação, porque basicamente com o Power BI o que a gente faz é agrupar os produtos por categoria, por linha de tempo, entender se existem algumas tendências, se existem algumas correlações e extrair algumas conclusões dessas análises, né? Por exemplo, eu poderia falar para ele assim, olha, 80% está correlacionado ao aumento do equipamento que vocês estão alocando. Então, vocês aumentaram o preço de locação do equipamento e eles pararam de comprar o produto e estão deixando de ser nossos clientes aqui. Mas quando eu olhava para aqueles dados, eu não conseguia tirar nenhuma conclusão, estava muito bagunçado. Foi aí que eu conversei de novo com esses meus coaches, né, que são especialistas em consumidores, experiência do cliente, e eles falaram assim, Bruce, você já verificou se existe clientes regulares e irregulares? Eu falei assim, não, cara, é um segmento que eu não conhecia, é um segmento muito específico, né? Ele falou assim, Bruce, então é o seguinte, vai lá e converse com o gerente dessa business line. Eu fui lá, conversei com o cara, ele falou assim, olha, Bruce, os clientes têm esse tipo de comportamento porque são pequenas clínicas ou até são clientes, pessoas físicas, que acabam comprando isso para ter esse produto em casa por segurança. Eu falei, tá, cara. Então, tipo assim, para livrar eles de um risco de morte, coisa e tal, eles, isso mesmo. Então, eles compram e deixam lá, ou eles compram com uma frequência menor do que a gente gostaria, ou até mesmo algumas clínicas, elas não compram tanto quanto a gente imaginava que comprariam. E é por isso que a gente precisa alugar para eles o equipamento, porque senão eles ficam lá com pouco produto e gastando o nosso equipamento que poderia estar sendo muito melhor utilizado por outra pessoa. Eu falei, legal, então eu estou entendendo por que vocês têm o produto, por que vocês têm o equipamento para usar esse produto, por que vocês alugam o produto, porque na verdade eles compram pouco. Por que vocês alugam o equipamento, né? Que na verdade eles compravam pouco produto e aí por causa disso alugavam o equipamento. E aí quando subiu o equipamento, eles começaram a comprar produto do nosso concorrente. Mas aí realmente ele falou assim que tinha pessoas que compravam apenas por oportunidade. Rolava uma Black Friday, a clínica vinha e comprava, ou a pessoa física, né? Vinha e comprava e depois voltava a comprar do fornecedor normal deles. Então, quando a gente separou essa nossa base de clientes em clientes regulares, né, e clientes irregulares, pessoas que não compravam com frequência da gente, a gente viu que tinha totalmente uma tendência de queda em volume, principalmente em clientes esporádicos. A gente falou assim, nossa, então eu tenho dois perfis totalmente diferentes dos nossos clientes. E a gente até utilizou uma outra análise chamada RFM, que é Monetary Recency e Frequency, que é o valor monetário, o quanto recente que eles compraram da gente e qual é a frequência que eles compram da gente. E a gente identificou alguns perfis de clientes ali de acordo com o ranking que essa análise faz. Quando eu comecei a fazer essas análises, eu já estava em Python, porque com o Power BI ou com o SQL, eu não teria esses recursos de programação ou esses algoritmos disponíveis para facilitar essas análises para mim. Eu teria que fazer a coisa de uma forma mais bruta, mais roots. O Power BI não ia ter toda a capacidade de processar os dados na máquina, o SQL não tem os algoritmos corretos e por aí vai. Por isso que eu utilizei o Python, porque o Python acaba sendo um canivete suíço ali e ele trabalha muito bem com esses dados, desde que o volume não seja gigantesco, mas Python é excelente sim para fazer esse tipo de trabalho. E aí depois, um próximo passo, depois a gente classificar melhor se era um cliente bom, um cliente mediano, um cliente ruim, além dele ser um cliente regular ou irregular, a gente decidiu aplicar um algoritmo de machine learning, de aprendizado de máquina, para prever o churn, que é quando o cliente vai deixar a base de dados. Então a gente via, por exemplo, quantos meses nos últimos 12 meses esse cliente comprou da gente. Ele comprou 12 vezes,
comprou 12 vezes, pô, parece um cliente bom. Mas qual foi a última vez que ele comprou da gente? Ah, a última vez foi o mês passado. Fala, pô, excelente. Tá, mas o quanto que ele gasta com a gente por mês? Ah, ele gasta tanto. Fala, pô, legal. Ou talvez não é tão interessante o que ele está gastando com a gente. Ele é um cliente que compra muito, mas compra com pouco valor monetário, por exemplo. E com isso, a gente conseguiu classificar os nossos clientes em clientes que não corriam risco de churn, ou seja, eles não corriam risco de deixar nossa base de clientes, clientes que poderiam entrar com um risco de churn e clientes que já tinham um risco alto de churn. E quando a gente fez esse algoritmo funcionar, o final desse algoritmo foi uma tabela com uma lista de cada cliente, o nome ID do cliente, falando se ele tinha risco de churn ou não, e o porquê ele estava com risco de churn. Ah, ele estava há muito tempo sem comprar, ele comprava muito pouco, ele não alugava o equipamento com a gente também, e por aí vai. Várias variáveis para medir se ele corria um risco de churn ou não com a gente. Isso virou uma tabela, essa tabela a gente devolveu para o Power BI. Lá no Power BI a gente relacionou essa tabela de churn com a tabela de clientes e isso deu uma nova ferramenta aos vendedores. E os vendedores, quando eles pegavam a lista de clientes, eles já filtravam os clientes que tinham um risco alto de churn, ou seja, um risco alto de deixar a base, e eles iam tomando ações nesse cliente, ajuste de preço, melhorava prazo de entrega, condições de pagamento para o cliente. Eles começaram a monitorar os clientes que poderiam deixar a nossa base e depois que eles cuidaram desses clientes com alto risco, aí sim eles foram tratar de clientes com médio risco para reduzir a nossa perda de clientes e volume de vendas e começar a reverter esse quadro. Então a primeira coisa que eles fizeram junto com o meu suporte foi identificar os clientes que a gente estava perdendo. Qual era o perfil desses clientes? Ah, identificou o perfil? Agora vamos reter esses clientes. Ah, conseguimos estancar aí onde estava vazando o cliente aí? Beleza, agora sim a gente vai trabalhar para aumentar as nossas vendas novamente e voltar ao caminho do crescimento. E para resumir os nossos dois casos, no primeiro caso, a gente entendeu o que estava acontecendo, mas através e com os dados, a gente não conseguiu fazer uma análise mais avançada porque a causa raiz do problema era econômico, político devido às guerras lá da Rússia, que era onde estava a fonte da extração desses produtos na natureza. Beleza, a gente vai ter que esperar terminar a guerra ou encontrar outras minas ao redor do mundo e por aí vai. Agora, o segundo caso, quando a gente viu que estava perdendo vendas, digamos assim, a gente viu que a gente conseguia identificar alguns padrões nos clientes, porque agindo nos clientes, a gente conseguia tomar algumas ações e impedir ou reter esses clientes na nossa base de clientes. Então a gente usou análise de dados, o nosso famoso Analytics, daí a gente foi para o Data Science, o resultado desse Data Science voltou para o Analytics de novo. E agora a gente tem um painel, um dashboard que mostra quais são os clientes que vão deixar, quais os clientes que têm um risco médio de deixar nossa base e quais os clientes que não têm risco e não estão no nosso radar para serem cuidados nesse momento. E a análise de dados é sobre isso. A ferramenta é apenas o meio que você vai utilizar para resolver o problema. Mas você viu que, como eu mesmo falei, eu precisei conhecer mais daquele segmento de clientes, conhecer mais sobre o que estava acontecendo politicamente e economicamente no mundo para entender os dois problemas, onde um a gente teve solução e o outro a gente não tinha mais o que fazer. E é isso que eu ensino para vocês no meu dia a dia lá na minha comunidade. É você trabalhar com dados, aprender a analisar dados através das ferramentas. Lá nós não vendemos treinamentos de SQL, Power BI, Python. Nós formamos você um analista de dados, aprendendo a analisar dados através e com as ferramentas de análise de dados mais utilizadas no mercado na atualidade. Beleza, pessoal? Essas foram as minhas considerações, é como eu utilizo análise e ciência de dados no meu dia a dia, desde o Brasil e aqui nos Estados Unidos também. Espero que você tenha gostado desses cases reais que eu trouxe para você e não esqueça de comentar aqui e falar o que você achou, se você faria algo diferente, se você utilizaria uma técnica diferente para analisar esses dados e ajudar os gestores a tomarem melhores decisões. Beleza? Meu muito obrigado, até a próxima. Valeu!